Bom dia a todos, companheiros. Vamos nos acomodar para a gente poder iniciar a nossa tarefa do dia, né? Primeiramente, nossas boas-vindas a todos. A gente hoje vai abordar o aborto à luz do Espiritismo, né? E perdas. A primeira parte vai ser apresentada pela doutora Lígia Giusti, né? Nossa companheira fraterna, e a segunda parte por Eduardo Rariz. Bom dia a todos. Bom, o tema de hoje vai ser aborto à luz do Espiritismo. É um tema delicado, né? Que a gente precisa olhar com muito carinho. Bom, nós não podemos nunca esquecer dos passos do acolhimento fraterno, que principalmente, né, nesse caso, nós precisamos ouvir olhando nos olhos, ouvir, prestando muita atenção no que essa pessoa tem para nos dizer, colocando-nos no lugar dela, né, tendo a empatia. Depois vem o outro passo, que é consolar, e depois orientar. E principalmente nesse assunto, nunca julgar. O que nós precisamos saber sobre o tema, né? O aborto é a morte de uma criança no ventre de sua mãe, produzida durante qualquer momento da etapa que vai desde a fecundação até o momento prévio ao nascimento. Então, nós temos que pensar, mesmo nos primeiros dias após a fecundação, já tem uma vida ali, né? Que nós sabemos que a vida começa no encontro das duas células, do óvulo mais o espermatozoide, formando a célula ovo. A partir desse momento, nós sabemos que inicia a ligação espiritual neste ser. Fala-se de aborto espontâneo quando a morte é produto de alguma anomalia ou disfunção não prevista e nem desejada pela mãe, tá? Aborto espontâneo. Aborto provocado, né? Quando a morte do bebê é procurada de alguma forma, né? Pode ser de uma forma doméstica, química ou cirúrgica. É um infanticídio. A forma doméstica, nem precisamos entrar em detalhes, né? Que muitas vezes são amigas que ajudam, dão as ideias de como praticar isso. Muitos produtos que elas ingerem, a forma química, são comprimidos, mesmo que são muito usados atualmente, que são vendidos até nessas barraquinhas aí da cidade, a gente sabe que tem para vender. E nós sabemos que, mesmo sendo feita num centro cirúrgico, né, é um infanticídio. Nós não deixamos de estar matando um ser vivo. A concepção de um novo ser se dá, então, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. E quando a vida começa, né? Na questão número 344 do Livro dos Espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. No momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo se liga a ele por um laço fluídico e vai aumentando essa ligação cada vez mais até o instante do nascimento da criança. Então, no momento da concepção, já existe um espírito presente. É bom e interessante que todos saibam que a concepção não se dá no momento do ato sexual. Ela pode se dar horas depois e até dias depois. Por quê? Porque o óvulo sobrevive
e o espermatozoide também dentro do útero da mãe. Tá bom? A gente vê bem naquele livro Missionários da Luz, né? O Segismundo, quando ele vai reencarnar, os espíritos responsáveis, eles até deixam o casal a sós, e depois de um tempo é que eles voltam para fazer a ligação, o início da ligação de Segismundo. Bom, na questão 345, né, do Livro dos Espíritos, a união entre espírito e corpo é definitiva desde o momento da concepção? A união é definitiva no sentido que nenhum outro espírito poderá substituir o que está designado para aquele corpo. Então, não é assim, de repente, se aquele espírito renuncia a encarnar, outro espírito pode assumir ali. Nunca, tá? Aquele corpo foi programado para aquele espírito. Durante esse primeiro período, o espírito poderá renunciar ao corpo designado? Como os laços que o unem são muito frágeis, fáceis de se romper, eles podem ser rompidos pela vontade do espírito, se este recuar diante da prova que escolheu. Neste caso, a criança não vive. Nesse caso, é um aborto espontâneo, né? Porque não foi a mãe que provocou, ele foi provocado do outro lado. Esse tipo de ação, esse problema, nós encontramos muito nas reuniões mediúnicas, né? Nos diálogos, a gente se depara muito com espíritos que não querem reencarnar. Muitas vezes querem desistir da sua encarnação. Bom, questão 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o de viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer o que possa comprometer a sua existência física. Então, o primeiro direito do homem é o de viver. Questão número 358 do Livro dos Espíritos. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Há sempre um crime no momento em que se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer outro cometerá crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser o instrumento. O aborto provocado pode ser, né? Um pouquinho antes, deixa eu falar sobre a anterior, né? Nós temos um caso em que, quando corre risco a vida da mãe, né? Até no Livro dos Espíritos mesmo nós vamos ver, né? Como cabe bem a essa questão, quando a mãe corre risco de morte mesmo, iminente, pode ser tirada a criança, sim, tá? Mas, atualmente, nós vemos que a medicina está tão avançada, nós temos mais de muitos tipos de abordagens a esse bebê, principalmente se ele já estiver na 24ª semana para frente, ele consegue sobreviver. Então, é muito difícil ter que acontecer um caso desse, assim, de ter um aborto por motivo para salvar a mãe. Antigamente, sim, quando foi escrito o livro também, né? Mas a gente sabe que, em primeiro lugar, é a saúde da mãe, e depois, né, vem a do bebê. O aborto provocado pode ser terapêutico, eugênico ou delituoso. Agora nós vamos falar desse terapêutico, né? Que eu acabei de falar, quando o médico retira o feto para salvar a vida da mãe. Na questão número 359, no caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o que não existe a sacrificar o que existe. Esse não existe, é lógico, nós temos que interpretar. Não existe como um ser que já está respirando, que já está vivendo entre nós, né? Essa mãe poderá ter outros filhos e tudo mais. Agora, o eugênico
Aborto eugênico. Num conceito da ciência médica, quando há suspeita de malformação física ou doenças mentais, tá? Eugenia é aquela definição de raça pura, tá? Para evitar que nasçam pessoas defeituosas e tudo mais, com atrasos mentais ou defeitos físicos. Questão número 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Esses termos todos nós já fomos substituindo, né? Cretinos, idiotas, por deficientes mentais. Agora a resposta. São espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Tá? Então, nós sabemos muito bem, nós vivemos num mundo de provas e expiações. É muito natural que no nosso mundo, no nosso planeta, reencarne, sim, pessoas deficientes, pessoas com deficiências físicas, mentais, não só pelo próprio espírito que está em resgate, mas a família. É muito importante para a família. Isso pode ajudar muito a união de todos os familiares. E esse espírito recebido num lar cheio de amor, como ele vai se regenerar rapidamente, né? É uma bênção para ele, uma família que o aceite. O aborto pode ser também delituoso, né? Criminoso, quando a mãe não deseja o filho ou é induzida por outrem a interromper a gravidez. Bom, perguntas que podem ser feitas ao assistido, né? Então, nós vimos os tipos de aborto. O que a levou a fazer isso ou a querer fazer isso? Talvez essa seja uma boa pergunta, né? Para a gente entender qual o verdadeiro motivo da pessoa. Como está se sentindo agora? Muitas vezes ela já vem falando, né, o que ela está sentindo. E quais são os seus medos? O que você acredita que precisa fazer? Por quê? Muitas vezes, intuitivamente, ela já sabe o que ela precisa fazer. Bom, vamos falar sobre uma malformação congênita, né? Nem todas as crianças geradas em condições de risco, elas nascem com sequelas. Por quê? Uma mulher que tem uma rubéola, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes, dependendo da idade gestacional, a criança nasce saudável. Ela pode nascer com defeitos, mas ela pode nascer saudável. Quem que garante isso também? E há uma necessidade de resignação também dessa parte da mãe. São resgates de dívidas passadas, é a lei de causa e efeito. O aborto, no caso de gravidez resultante de estupro. A posição no espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana, tá? Como vocês sabem, no Brasil existe sim a possibilidade de se abortar legalmente após o estupro. Agora, a posição da mãe. Como vamos acolher essa mãe que está grávida devido ao estupro? No livro, aquele livro da Dona Terezinha, pequenininho, Deixe-me Viver, né? Esse aqui. Deixe-me Viver. A Dona Terezinha, ela reuniu várias histórias. Ela reuniu depoimentos, inclusive fala sobre o estupro. É muito interessante, porque aquele ser que está sendo gerado, ele tem uma célula inicial do estuprador. Mas e a parte
espiritual? Não foi Deus que colocou ali? Né? A gente tem que pensar nisso. Bom, nós vamos ainda abordar mais sobre isso. Não é tão simples, né? A posição espírita, então, é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo, né, na legislação humana. E quando a mulher não se sente com estrutura psicológica para criar o filho, deve-se facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. O direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Nós temos, na Casa de Apoio à Vida, nós temos uma experiência com muitos casos de gestantes que engravidaram através do estupro. Muitas jovens ainda, que não têm uma maturidade para conseguir entender, não tem uma ideia do que seria a vida dela com aquela criança, como que ela vai conviver com aquela criança, lembrando de um momento tão difícil. Mas isso é muito trabalhado, é muito conversado. A mulher, ela procura se voltar à criança e não ao fato que aconteceu, sabe? Ela começa a sentir aquele ser e nós também temos que ir orientando ela, que talvez essa criança que vem ao mundo vai ser o melhor amigo que ela vai ter. Vai ser seu companheiro, a sua companheirinha, ela vai poder ajudá-la em muitos momentos, vai lhe dar amor, carinho, ela vai ter a possibilidade de amar alguém incondicionalmente, e que aquela criança não tem culpa de nada, ele é um ser inocente, né? Então, essa abordagem inicial, e depois muita conversa também, temos uma psicóloga que conversa bastante com a criança, com essa gestante, e graças a Deus, viu, todas aceitaram, nunca, nenhuma das nossas gestantes abortaram, e muito menos pensaram nisso depois dos meses se passando, né? E também não deram para doação. Graças a Deus, elas criam aquela criança com muito amor. Bom, agora a questão 687 do Livro dos Espíritos. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que será excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Não faz nada inútil. O homem que vê apenas um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Por que pensar assim? Porque tem muitas pessoas que alegam, né, que tem muita dificuldade, já tem vários filhos, que não vai conseguir criar mais esse, uma pobreza, uma dificuldade, os outros já estão passando necessidade, por que mais um, né? Aí a gente pergunta, né, boa qualidade de vida é só material? Por esse critério, né, de muitos filhos, excluiríamos grandes vultos da nossa história, como Chico Xavier, que foi o 7º filho de uma família pobre. Então, aquele ser que vem, ele é muito importante, sim. Ele não é só mais um, ele é muito importante para aquela família. Bom, argumentado também por falta de orientação, divulgação de métodos preventivos e do baixo poder aquisitivo para comprar pílula anticoncepcional, né? Muitas alegam isso também. Eu não sabia, eu achei que nunca pensei que eu fosse ficar grávida, ou eu não tenho como tomar anticoncepcional, não tenho métodos, mas nós sabemos que na rede pública, sim, é distribuído anticoncepcionais, tá? Desde que você faça seu cadastro, você faça suas consultas, todas recebem anticoncepcional oral, que é a pílula, podem receber também o injetável, que é mensal, e o trimestral. Então, temos sim como impedir isso, tá? Nós precisamos esclarecer, orientar,
Por isso, muitas das nossas gestantes, durante a gestação, nós já vamos ensinando os métodos contraceptivos que existem. Durante a gestação. Por quê? Porque a incidência de uma gestação na adolescência é muito maior na reincidência, entendeu? Gestantes de 17 anos com 2 filhos. É muito maior vir gestantes com 19 anos com 3 filhos. Por quê? Na primeira gestação, ela já podia ter recebido essa orientação. E aí ela ia se planejar quando ela ia querer mesmo ter o próximo filho. Não engravidando no susto toda vez, aquela surpresa, aquele não sei o que eu faço, né? Aquela loucura. Então, nós temos sim essa orientação. Desde que está grávida, nós já vamos ensinando. E não é uma vez só que a gente passa nessa aula. A gente passa essa aula com todos os métodos, com as figuras e com um painel assim, com todas as pílulas, camisinha masculina, feminina e todos. E também a assistente social com a psicóloga, elas fazem umas dinâmicas para elas saberem mesmo, porque principalmente as gestantes adolescentes, elas precisam de 2 métodos. Elas precisam do injetável, que é o mais eficaz, para que ninguém esqueça a pílula, e do preservativo, tá? Para doenças sexualmente transmissíveis. Então é isso. Desculpa, eu falo um pouquinho da casa de apoio, porque é uma experiência forte que a gente tem lá, né? Muito comum. Então, a solução não é matar quem foi concebido, né? A solução é organizar a sociedade. Educação, né? Educação. Isso precisa ser orientado. Não só a educação científica, a educação formal, mas a educação moral também, né? Muito importante. Bom, a descriminalização do aborto baseado no direito da mulher sobre o seu próprio corpo. Esse tema, né, é muito argumentado pelas feministas, pela liberdade da mulher e tudo mais. Sobre seu próprio corpo, né, a mãe, ela tem o direito de escolha, né, em ser ou não, a mulher tem o direito de escolher ser ou não ser mãe. E isso ela exerce em todos os recursos da ciência antes da concepção, pelos métodos anticoncepcionais. É um direito dela. Não quero ter filhos. Tudo bem, ela evite, usa os métodos anticoncepcionais. Agora, após a concepção, passa a existir o direito à vida de um outro ser, né? Que é o nasciturno. Então, aí ela já não está falando só de um direito dela, está falando de um direito de uma outra pessoa também, que está vindo. Será só a mãe a sofrer as consequências de um aborto? Quem, além da mãe, será impactado? O pai da criança, que concorda com esse ato, tá? Os pais da mulher que não ampararam, alguém que a induziu, o médico que aceitou a tarefa e outras pessoas, tá? O pai da criança que concorda com esse ato e às vezes até incentiva, ele vai ter sim responsabilidades, né? Responsabilidades sérias. Alguém que a induziu, tem sempre alguma pessoa que fala na orelha dessa pessoa, dessa jovem, acha que essa solução é mais fácil. O médico que aceitou a tarefa. Vocês sabiam que o médico não precisa fazer o aborto? Nem que tenha um mandado judicial? Ele não precisa fazer. Está no direito dele, porque é uma atitude que moralmente ele pode decidir por ele. Ele pode passar isso para outros que aceitem fazer. Isso acontece muito na Unicamp. Uma colega me falou que ela estava no plantão de obstetrícia e chegou um mandado com uma mulher com uma autorização para fazer um aborto. Ela era plantonista. Ela falou, eu não vou fazer, vai ficar para o outro plantão decidir se quer fazer ou não. Está no direito dela, graças a Deus, né?
Bom, ocorrências comuns, né, pós o aborto. Esses problemas orgânicos, a gente pode também argumentar, se a pessoa pergunta, mas será que vai fazer mal algum para o meu organismo? Nós vamos saber que sim, né? Pode levar a distúrbios menstruais, frigidez, uma esterilização. A pessoa pode ficar estéril depois de um aborto. Às vezes tem que fazer uma curetagem e acabou. Uma curetagem que agride muito o útero e ela não vai poder mais ter filho. O ovo não nida mais naquele endotélio que foi muito raspado, foi tirado. Vamos ver mais. Hemorragias, né? Supressão do sistema imune. A pessoa pode ficar muito frágil de saúde. Pode ter anemias sérias, até transfusões de sangue precisar. E tendências a partos prematuros. Infecções, perfurações, inflamações uterinas. Então, as consequências orgânicas são muitas, né? Envelhecimento precoce, esterectomia. Então, a gente vê que as consequências orgânicas podem ser muitas e muito sérias. E as consequências morais, né? As consequências morais. O aborto delituoso, ele pode causar doenças de origem obscura e mentais, com angústias indefinidas. Nesse livro aqui, Sexo e Vida, do Emmanuel, ele fala sobre isso. Tem um item que é só do aborto, depois ele fala. No início ele fala a importância da família, né, como o elemento social mais importante que existe, né, a célula social mais importante é a família, é o filho, o pai, a mãe, o filho. E depois ele fala dessas consequências que pode trazer, né? Alterações do sistema nervoso, com modificações da personalidade, de caráter obsessivo também. O espírito rejeitado, ele pode voltar-se contra a mãe e contra todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez. Isso a gente vê também, né, em muitas reuniões mediúnicas, onde vêm espíritos muito revoltados, são grandes casos de obsessões muitas vezes, né? Porque muitas vezes, me permito contar, eu atendia muito recentemente um espírito que ele era líder de uma legião, eles intuíam e ajudavam quem já tinha tendência ao suicídio, toda a equipe. E eu fui conversando com ele, e ele me contou quando foi que começou isso, o que foi que fez ele ficar assim. Foi um aborto, ele foi abortado, ele foi tão rejeitado, e aquilo afetou tanto ele, que ele ficou revoltado demais, e a primeira vítima foi a mãe, e depois ele gostou, e continuou. Então, gente, é uma atitude que, se é um espírito um pouco mais esclarecido, ele pode considerar aquilo como uma fragilidade daquela mãe, uma ignorância daquela mãe ainda, né? Que não tem a noção do ato dela. Mas se for um espírito que já tinha alguma ligação, que tinha sido prometido a ele, eu vou sim te aceitar como mãe, e a gente vai refazer a nossa amizade, vamos tentar, de repente aborta de uma maneira assim tão abrupta, que a gente sabe que é traumatizante mesmo para alguns, né? Então vira revolta, né? Então o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe, contra quem indicou, contra o pai, contra todo mundo. Problemas em futuras encarnações, né? Isso aqui a gente já viu no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, ele cita bem essa parte, né? De infertilidade, deficiências hormonais, útero infantil, hemorragias, gravidez ectópica, né? Fora do útero, descolamento de placenta, abortos espontâneos, né? Nós vemos que há mesmo uma lesão, né?
naquela região dos órgãos genitais. Há uma lesão perispiritual, que ela se manifesta em outras encarnações. Consequências para o pai, né? O resultado dessas ações quase sempre aparece em existência imediata, na forma de moléstias testiculares, distúrbios hormonais, distúrbios mentais, com evidente obsessão de entidade que ainda não o perdoaram. Bom, na questão 357 do Livro dos Espíritos, que consequências tem para o espírito o aborto? Para o espírito abortado, né, é uma existência nulificada que ele terá de recomeçar. Bom, nós não podemos deixar a parte do consolar, né? Nós agora sabemos tudo que pode acontecer, mas está ali dentro da gente e nós vamos procurar levar o consolo a essa pessoa, né? Porque se ela chegou a nos procurar na casa espírita, é porque ou ela tem medo, ou ela quer fazer o aborto, ou ela tem arrependimento por ter feito, né? Alguma coisa desse tipo aí, desse quadro que nós mostramos, está dentro desses. Então, nós precisamos esclarecer que o aborto é sempre um erro, mas cuidar para não aumentar o sentimento de culpa, tá? De acordo com o modo que ela falar. É lógico, nós não vamos concordar, falar assim, não, você fez isso sem pensar, não. A gente não pode passar a mão também, né? Seria assim, a gente tem que falar, é lógico, o que você fez realmente não é o melhor, não foi a melhor conduta, né? Explicar que o espírito que reencarnaria, ele foi prejudicado, porque perdeu a chance de voltar ao mundo terreno. E dizer que todos nós erramos, mas que sempre podemos consertar nossas falhas. Perguntar se a atendida imagina como isso poderia ser feito e ouvi-la, né? A gente precisa ouvir a pessoa. O que ela está sentindo, quais os sentimentos dela mais profundos. Quando a mulher chega com intenção, né, de provocar aborto, aí nós vamos poder orientar, conversar. Tem muito modo, né, da gente explicar para ela o porquê não, o porquê deixar esse ser viver, né? Baseado no Livro dos Espíritos, em obras de Emmanuel, de André Luiz. Nós temos essa formação, todas essas orientações, né? Nós devemos desencorajar o ato, em primeiro lugar, né? Porque é um grande perigo para a saúde e a vida da mãe, em primeiro lugar, né? Ela será responsabilizada por tirar a oportunidade do reencarnante. Todos os envolvidos perderão a oportunidade de evolução, a mãe, o pai e o reencarnante. Lembrar que contraria as leis de Deus, que lá está escrito, né? Não matarás. Ajudar a encontrar alternativas para as razões alegadas, tá? Ela vai falar mais ela vai falar os motivos dela, que são todos aqueles que nós citamos no começo, né? Quais as causas que levam a mulher a fazer o aborto. Bom, como vencer, né, as dificuldades financeiras? Muitas vezes a pessoa vem por esse motivo, né? Nós vamos ter que ajudá-la, encorajando, né, para ela confiar nas suas próprias possibilidades, confiar em Deus, buscar soluções viáveis, argumentar com o pai da criança sobre os perigos, né, para o físico materno e a responsabilidade espiritual que assumirão ao negar a chegada desse filho. É muito importante a gente orientar a mulher no sentido de trabalhar mesmo para sustentar esse filho. Ela fala, mas eu não sei fazer nada. Existem tantos cursos,
cursos que podem ser feitos e que a mulher pode trabalhar amamentando com o bebê. Por exemplo, na casa de apoio, nós selecionamos alguns cursos que ela pode trabalhar enquanto ela está grávida e depois quando ela estiver amamentando. Por exemplo, um curso de beleza, manicure, cabelo, elas sabem fazer sobrancelha, penteados e tudo mais. Esse é um curso que a mulher pode trabalhar estando grávida e depois, mesmo amamentando seu filhinho, tendo seu bebê. Ela pode levar junto, ela pode receber alguém na casa dela para fazer unhas e tudo mais. Então é um curso muito viável esse para uma gestante. Isso se ela tiver uma classe social muito baixa. Se ela já tem uma formação escolar, ela pode fazer um curso de informática. E aí ela vai conseguir um emprego depois. E também ela aprendendo coisas novas, a autoestima dela aumenta, sabe? Ela vê que ela é capaz. Ela vai se autoafirmando, ela vai ficando corajosa. Nós temos também lá o curso de kit festa, por exemplo. Faz salgadinhos, faz bolo e tudo mais. É um outro tipo de trabalho que ela pode fazer em casa. Porque todo mundo fala, quem vai empregar uma gestante? Onde ela vai arrumar emprego? Realmente é difícil, é uma situação difícil. Mas existem sim saídas, muitas saídas. Para quem já tem um curso universitário, nós vamos dando ideias, né? O que você sabe fazer, né? Uma tradução. Agora, atualmente, tem muitas coisas, né? Que ela pode buscar. Mas depende muito da autoestima dela. Ela tem que se encorajar, ela tem que se preparar e ver que ela é capaz. Bom, e quando o aborto já foi acometido, né? A mulher chega num remorso imobilizador, uma culpa autodestrutiva, né? Buscando justificativas na lei humana. Eu fiz porque é permitido, a própria lei permite. Eu fiz porque, mas a lei permite, mas quem dá a última palavra não é o pai dela, não é o marido, é ela. Só faz o aborto com permissão judicial, no caso de estupro ou alguns outros raros casos, mas a última palavra é sempre da mãe, é sempre da mulher. Tá? Por isso que ela é a mais responsável, né? É a mulher, porque se todo mundo quiser e ela não acontece. O remorso imobilizador, a gente precisa ajudar a pessoa a sair. É importante ela se arrepender, é lógico que é importante. Ela está vendo que ela cometeu um grave erro, mas ela não pode ficar desesperada. Não adianta, ela não, imobilizada, ela não faz nada, não, ela precisa ter atitude. Né? Ela precisa dar o próximo passo. Tudo bem, errei. Bom, muitas pessoas erram, nós todos temos alguns erros na vida, uns de um jeito, outros do outro, uns mais graves, outros menos, mas nós não podemos ficar parados no erro, nós temos que olhar para frente, né? Nós temos que saber que a mão da caridade paralisa a mão da justiça. Eu acho essa frase muito bonita. Quando nós trabalhamos com amor, quando nós trabalhamos no bem, ajudando as pessoas, é como se as nossas dívidas, elas fossem ficando mais leves, sabe? Muitas vezes nós precisamos numa encarnação de perder um braço, mas lá para os 40 anos nós vamos perder nosso braço. Mas durante esse tempo, até chegar a essa idade, nós fizemos muitas coisas boas. Nós pintamos, por exemplo, muitos quadros, nós pintamos panos de prato, beneficentes, nós trabalhamos em creches, ou nós orientamos muitas pessoas, nós trabalhamos, estudamos e orientamos as pessoas no bem. Quando chega, né, nossos 40 anos, talvez a gente perca um dedo e ainda fique revoltada. Puxa vida, eu trabalhei tanto e agora perdi meu dedo. Entendeu? Mas a mão da caridade, a caridade, ela paralisa a mão da justiça, é nesse sentido, ela ameniza, a caridade ameniza os nossos erros, é a misericórdia divina, né?
Então, nós não podemos pensar que porque nós praticamos um aborto, agora fatalmente nós vamos ter um castigo daqueles... Não, não é assim. Sabe, ninguém tem uma sentença dada definitiva. Nós podemos trabalhar, é a misericórdia divina agindo, né? Porque Deus permite que tenhamos as nossas provas para a nossa renovação, para a nossa melhora. Se nós conseguimos nos melhorarmos, se nós conseguirmos agir no bem, sem passar por uma provação tão pesada, por que Deus permitiria? Não, Ele alivia a nossa carga, Ele é misericordiosamente bom. Então, eu acho que isso é um modo da gente explicar para as pessoas, porque às vezes elas se sentem condenadas, né? Eu matei, eu sou uma assassina. Você não pode ficar pensando assim, sabe? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que olhar para frente, trabalhar no bem, sabe? Procurar ajudar crianças desamparadas, que não tem mãe, dar um abraço, fazer uma visita. Um abraço que você dá numa criança que não tem carinho é tão importante. De vez em quando passa lá no hospital, na pediatria, dá uma olhadinha, dá uma risadinha, brinca com uma, com a outra. Eu acho que isso tudo é muito importante. Temos opções de trabalho aqui no Brasil maravilhosas, principalmente com crianças, né? É maravilhoso isso. Bom, Dr. Newberg, né, ele fala que a gravidez, mesmo indesejada, ela se reveste de oportunidade sagrada que vai aproximar espíritos comprometidos. Então, uma gravidez mesmo indesejada, ela é muito importante. Ela é muito importante, né? Ela pode nos trazer, assim, renovação espiritual. Às vezes um espírito que nós agredimos em outra encarnação, ele vem como nosso filho e nós temos oportunidade de tratá-lo bem, de dar amor, carinho, atenção, e ele vai ver que nós nos transformamos já, nós somos pessoas capazes de amar. Ele não vai querer se vingar da gente. E nós vamos amá-lo incondicionalmente, porque mãe ama incondicionalmente. Então, tudo se transforma. Então, a reencarnação, ela é muito importante na nossa vida. Ela é muito importante. Bom, em todos os casos, devemos indicar leituras esclarecedoras, né? Que já nos foi dito que ali tem muitas. A prece é muito importante. Uma prece conversando com Deus, né? Pedindo a Jesus o amparo, a proteção, a calma, a intuição. Recomendar assistência espiritual no centro, muito importante sim, o passe, né? Adoções. Quando a mãe pretende dar o filho em adoção, podemos tentar dissuadir, né? Porém, entre o aborto e a adoção, é melhor né? Dos males o menor. É interessante que quando a mulher está grávida, ela tem uma sensibilidade muito grande. E nessa fase, ela consegue entender a capacidade que ela tem de amar. Ela aprende a amar, nem que ela não foi amada, foi criada com um pouco de brutalidade, num local difícil e tudo mais. Ela aprende, sim, que ela pode amar, sabe? É muito lindo isso, é muito bonito. E é uma fase da vida da mulher em que ela aprende com muito maior facilidade, ela tem uma transformação rápida. É impressionante como ela consegue se modificar nessa parte. Por isso que geralmente quando nasce o bebê, ela depois já não vai querer dar para adoção, né? Quem tem essa oportunidade, né, de ter uma orientação durante a gestação, esse convívio até na doutrina espírita, ou mesmo na casa de apoio, por exemplo, lá não se fala em religião, porque nós respeitamos todas as religiões. É um trabalho que é feito com fundo moral, mas não especificamente de uma religião, é cristão, tá? Então é isso. Obrigada.